Olá, pessoal! Eu espero que esse vídeo te encontre bem onde quer que você esteja, em qualquer momento que você venha assistir esse vídeo. E hoje o conteúdo que eu trouxe é um conteúdo bem pesado, é um conteúdo que faz a gente pensar muito, então eu já vou pedir para você deixar suas crenças estacionadas, tranquilas, para que você não venha ver esse conteúdo com muitos julgamentos, porque eu já estive num lugar onde se alguém falasse para mim sobre o que eu vou falar hoje, eu não queria ouvir não. Então, se você tá aí trilhando o caminho do autoconhecimento, quer crescer, tá procurando sucesso, presta atenção nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Comenta aqui nos comentários pra gente conversar, discutir sobre o tema. Então, vamos compartilhar conteúdo aqui, vamos compartilhar nossas experiências. Quanto mais a gente se ajuda, mais a gente cresce. O crescimento é proporcional ao ganho que a gente proporciona para as outras pessoas. Então, primeiro, eu quero que vocês entendam da onde eu saí, para que também eu não quero vender nenhum milagre para vocês, quer dizer, eu não quero vender nada, eu só quero conversar aqui, discutir, apresentar informações e consciência para vocês. Mas eu venho de uma família de classe média baixa. Meus pais trabalhavam muito, meu pai era técnico de contabilidade, minha mãe foi professora, ainda é professora até hoje. E então os meus pais trabalhavam muito. Eu não lembro de ver meu pai e minha mãe ter folga, muito pelo contrário. Todas as vezes que minha mãe ficava sem trabalhar era desesperador, porque faltava a renda em casa, enfim. E o meu pai trabalhava muito, meu pai tinha um cargo de técnico, tinha que trabalhar muito para dar condição de sustentar a casa. E, gente, todas essas vivências, quando você vem de uma origem pobre, de uma família pobre, a gente carrega crenças, a gente carrega traumas, memórias dessas pessoas. É interessante que a psicologia e a epigenética já falam que nós carregamos, não é só o nariz, só o olho, a gente carrega também toda a experiência dos nossos antepassados até 7 gerações, tá bom para você? Seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, até a 7ª geração. A informação deles em você, nos seus genes, no seu corpo. Inclusive, é muito interessante que na psicologia, também na área da dança também tem muitas pesquisas que falam que o trauma mora no corpo, ou seja, há couraças invisíveis no nosso corpo. Você pode perceber essas couraças por alguma limitação, inclusive de mobilidade. Por quê? Porque esses traumas tornam realmente o nosso corpo mais rígido. Por isso essa expressão couraça, porque é como se ele embalasse o nosso corpo, deixasse rígido, preso. E o nosso corpo tem, para a gente prosperar e sentir essa abundância do natural, a gente tem que ser leve, solto, então é por isso que tem muitas práticas de dança para mexer o quadril, soltar essas crenças, essas memórias, esses traumas que moram no nosso corpo. Então, não é só rostinho bonito não, não é também, se não for tão bonito também, não é só isso que você carrega da sua família. Você carrega traumas, habilidades, virtudes, mas também muitas dores. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Gente, nascendo numa família pobre, né, como meu pai nasceu numa família muito pobre, minha mãe também não nasceu numa família muito favorecida não, há diversas crenças que eu peguei também. Porque, gente, quando a gente cresce num lar, a gente, por imitação e projeção, nos tornamos nada mais, nada menos do que fruto da nossa família. Não tem como você nascer num pé de laranjeira e querer ser uma melancia. Toda a informação que a gente vê no nosso centro familiar, no meio onde a gente imita, a gente projeta e a gente assume. Por quê? Tem algo que nos conecta, que é a sensação de pertencimento. Todos nós buscamos pertencer. Então, quando a gente é criança, vocês podem, com certeza vocês já repararam, criança que veste o sapato da mãe,
coloca a roupa da mãe, quer conversar com os adultos, quer se enturmar, aí fala, alguém fala alguma coisa, ela imita, fala igualzinho, nem sabe o que é. Porque por imitação, ela olha e ela capta ali, o inconsciente dela capta que para ela ser pertencente àquele grupo, ela precisa agir como aquele grupo. Então, por imitação, ela vai se apropriando das crenças, das opiniões das pessoas, do que ela vê no redor dela. Eu não fui diferente. Cresci numa família que tinha muita crença contra o dinheiro, crenças negativas. Inclusive, eu até separei algumas aqui. Você já pega seu caderninho aí para ver se você tem essas crenças também, tá? Porque, olha, eu não vou falar todas, porque eu e o Leandro, estudando e revendo as nossas crenças, reprogramando as nossas crenças, a gente anotou mais de quase 100 crenças. Então, eu vou falar só algumas para vocês, tá? Então, esse vídeo aqui não vai acabar nunca. As mais fortes. Ter muito dinheiro é uma grande responsabilidade. Quem acredita que ter muito dinheiro é o equivalente a ter muita responsabilidade? Eu tinha essa crença. Essa crença não é positiva, não, tá? Essa crença é negativa. Porque quando você pensa que para ter muito dinheiro você tem que ter muita responsabilidade, você já tira seu corpinho fora. Tipo, ai, não é? Ai, sabe? E outra crença que forte. Eu tenho potencial para enriquecer, mas eu preciso de um tempo. Preciso trabalhar um pouquinho ali pro fulano para juntar um dinheirinho. Preciso trabalhar bastante. Senão, de onde que eu vou tirar dinheiro? Crença. Crença, crença, crença de pobreza, gente. Essa crença te deixa na pobreza. Porque você adia sempre os seus sonhos. E você vai ver daqui a pouco que os seus sonhos não dependem exclusivamente de você. Não depende de você trabalhar muito. Presta atenção, vai captando aí. Você tem essas crenças que eu tô te falando? Vamos para a próxima, uma que também pega. Ficar rico é uma questão de sorte ou destino. Tem gente que acha que ficar rico é só casando, é só ganhando na Mega Sena. Você tem essa crença aí? O dinheiro é a raiz de todo mal. Eu acreditei nessa crença, gente, eu acreditava muito. Por quê? Lá na minha casa, meus pais brigavam muito por falta de organização financeira. O problema não era só a falta de dinheiro, também tinha uma questão de organização financeira. Então, meus pais brigavam muito. Todo mês. Era época, começo de mês, meus pais brigavam muito por causa da organização financeira. Vamos ver mais uma crença aqui. É preciso ter dinheiro para ganhar dinheiro. Essa daqui é pesada, hein? Porque muita gente acredita. Só faz dinheiro quem tem dinheiro, mas, gente, isso é a maior mentira da vida. Parece fazer muito sentido, mas só que quem presta serviço, ele presta serviço com matéria, com algo que ele investe ou com o próprio serviço? Eu comecei a ganhar dinheiro sem ter nada, porque eu sou advogada, eu presto serviço. Então, não, gente, não é preciso ter dinheiro para começar, tá? Eu tive muito tempo essa crença, inclusive. Eu pensava assim, ai, para eu começar a advogar, eu tenho que ter um escritório perfeito, eu tenho que ter uma cadeira boa para o meu cliente sentar, mas eu não tinha nada, eu nunca tive um cliente, como que eu vou ter condição de pagar tudo isso? Eu tinha começado nada, do zero. Se eu não começasse do zero, se eu acreditasse, eu ia ficar como empregada o resto da minha vida. Porque o que a gente pensa? Que tem que ter dinheiro para começar, e como a gente não tem, a gente tem que ficar se submetendo para trabalhar por um salário que não aumenta conforme as demandas aumentam. O mercado aumenta, a gasolina aumenta, tudo aumenta, o salário não aumenta. Então, o que você pensa? Eu preciso desse salário, porque não é possível eu ganhar dinheiro sem ter dinheiro. Olha essa crença. Ela não existe, tá? Anula ela aí. Vamos ver outras. As pessoas ricas não são felizes. Gente, essa é universal. As pessoas falam, ai, que adianta ter dinheiro e não ter saúde? Quem disse que a pessoa não tem saúde? Ai, porque a avó dela ficou doente. Ué, a sua avó não fica? Ai, porque o filho dele, que adianta ter dinheiro, o filho dele tá doente. Ué, seu filho não fica doente. Se é pobre, seu filho não fica doente.
Gente, sabe? Enfim, gente, eu ficaria aqui falando todas essas crenças que a gente fez uma lista de quase 100 para reprogramar, mas são muitas. Enfim, resumindo, eu tinha na minha bagagem todas essas crenças. Então, assim, eu era a pessoa que trabalhava CLT, que trabalhava mais de 12 horas por dia, ficava 3 horas no ônibus todo dia e não acreditava que podia mudar. Eu achava que o problema do mundo era os políticos, que tudo era uma desordem no Brasil e tinha muitos problemas sociais, muitas mazelas sociais, e é por isso que nada dava certo para mim. Gente, tá ficando delicado, vocês estão sentindo, né? Vamos aprofundar mais ainda. Acontece que sempre tem um dia que as coisas mudam, para você mudar sua perspectiva. Então, o que aconteceu? Um dia eu descobri que eu estava doente, que eu estava depressiva e estava com uma lesão maligna no colo do útero. E depois, o gestor de onde eu trabalhava falou que não ia pagar minha bonificação. Eu esperei o ano inteiro para ganhar a bonificação, eu estava doente, eu queria essa bonificação e eles falaram que não ia me pagar. Nem me deram a minha rescisão. Até hoje, já passou 4 anos. Enfim, gente, eu tinha a sensação que o mundo estava caindo sobre a minha cabeça e eu ainda tinha todas essas crenças de dinheiro, então eu acreditava que para fazer dinheiro eu tinha que ter dinheiro, eu já fiquei desesperada porque eu estava desempregada, não tinha aquele dinheiro todo mês, também não tinha dinheiro para fazer dinheiro, o que eu ia fazer? Doente ainda, depressiva. Mas a questão, gente, é que nisso, quando eu vi que tudo estava perdido, eu pensei, cara, não é possível. Algo tem que fazer sentido na vida. Não é possível que eu nasci para ficar trabalhando que nem uma louca, adoecendo, e agora eu tô aqui desempregada. Não é possível que a vida é só isso, sabe? E aí eu fui convidada para ir numa aula de yoga. E aí depois eu voltei para academia, eu ia chorando, mas eu comecei a ir para academia, comecei a cuidar de mim, comecei do zero, gente, a cuidar de mim, porque eu estava doente, eu precisava. E é aquela coisa, se você não para, o seu corpo vai te parar. Gente, não, eu não aguentava mais. Eu trabalhava quase 14 horas por dia, até às vezes nem via quantas horas por dia, não almoçava direito, comia bobeira. Eu engordei 22 quilos em um ano. Gente, isso não é normal, engordar 22 quilos. Eu estava depressiva, estava doente. E aí eu tive uma lesão maligna no colo do útero, que eu tirei, graças a Deus. Hoje tô curada, graças a Deus. Mas eu adoeci. Tudo isso, todo esse adoecimento, foi por conta do excesso de trabalho, pelo excesso de cobrança, que era da onde? Qual que era a origem disso? Essas crenças de escassez, essas crenças contra o dinheiro que fazia com que eu me submetesse cada vez mais a subempregos, né? E além disso, cada vez mais eu me desmerecia mais, porque eu não aguentava a realidade de saber tudo que eu podia fazer e estar ali, não tendo reconhecimento, não sendo bem paga, sabe? E aí eu comecei a estudar e comecei a ver que o nosso cérebro tem uma capacidade que é a neuroplasticidade. Gente, tudo é treinável. Para nossa mente, tudo é treinável. Então, ser pobre é um treinamento. Você vive treinando para ser cada vez mais pobre. Se você não consegue sair desse lugar. Por quê? Presta atenção. Eu não tô falando que é por falta de capacidade, que é por falta de vontade. Não é isso. Você tem em você traumas, dores de escassez de 7 gerações. São dores de 7 gerações. Você não faz isso conscientemente. Você não tá na pobreza hoje conscientemente. Ninguém quer ficar na pobreza conscientemente. Ninguém faz isso consciente. Ninguém tem culpa disso. É um movimento inconsciente e é por isso que tem que ter tanta intenção para poder sair disso. Você tem que fazer tanto esforço. Por quê? Gente, o nosso inconsciente, no nosso cérebro, ele comanda 97% das nossas funções mentais.
3% só é nossa consciência. Tem pesquisadores que falam que varia de 3 a 5, tem gente que fala que pode até ser menos. Então, olha essa guerra. 3% de consciência, 97% de inconsciência. E é esse inconsciente que toma conta dos seus instintos de sobrevivência que tomam a maior parte das decisões da sua vida. Você pode até achar que você tem controle da sua vida, você pode até achar que você tem livre-arbítrio, meu amigo, mas você não tem. Porque a maior parte das suas decisões são o seu inconsciente que faz. Os lugares onde você vai, as pessoas que você se relaciona, tudo isso. Ai, nossa, nem sei como essa pessoa apareceu na minha vida. Seu inconsciente. Seu inconsciente atrai pessoas, situações, empregos, chefes. E nunca é para o seu mal. Na verdade, o seu inconsciente te coloca em situações ruins às vezes, porque é a única maneira, às vezes, de te despertar uma reação para você sair desse lugar ruim que você tá. E é muito doido, porque depois que eu e o Leandro começamos a fazer essa reprogramação mental, nós fomos mudando de percepção sobre o mundo. E, gente, você nem vai percebendo. Você vai substituindo as suas crenças e as coisas vão mudando. Suas conversas vão mudando, as amizades vão mudando. Igual esses dias eu reparei que a gente estava numa mesa e a gente estava conversando, fazendo planos com 2 milhões de reais na mão, falando, né? Tipo assim, o que daria para fazer com 2 milhões de reais. Gente, você sabe o que é isso? Eu recebia R$ 2.500, a minha preocupação é saber como que eu ia pagar R$ 1.000 de cartão de crédito e ainda viver o final do mês. Aí que eu me dei conta e falei pra ele, falei, cara, você percebeu isso? A gente tá conversando de como a gente pode investir R$ 2 milhões. Há um tempo atrás eu ganhava 2.500, o Leandro ganhava 1.400. Vocês conseguem entender? Vai mudando a sua mentalidade, você vai reprogramando a sua mente e automaticamente as pessoas, as situações que você vai atraindo vão mudando. E isso é a lei da atração. Você vai reprogramando a sua mente e o seu subconsciente, que automaticamente está ali fazendo as suas decisões e movendo as coisas ali ao seu redor, ele faz tudo. Por isso que as pessoas falam que a lei da atração você não precisa fazer força. Por quê? A única coisa que você tem que fazer é reprogramar suas crenças, porque o seu inconsciente é quem atrai as coisas automaticamente. Isso é uma lei. Você não precisa fazer esforço para atrair as coisas. Você está atraindo as coisas a todo momento. O seu inconsciente é o responsável por fazer isso. E aí, a gente fez uma divisão. Eu era uma pessoa e agora eu sou outra. Antes, eu tinha uma mentalidade de que era muito difícil fazer dinheiro, que o poder estava na mão de poucos, que era muito difícil ter acesso, que eu nunca ia ficar rica, que eu não queria ganhar dinheiro. Sério, gente, eu tinha uma meta do meu salário do sonho ser R$ 5.000. Hoje em dia, R$ 5.000 para mim não paga os meus custos, tipo assim, não paga 1/3 dos meus custos mensais, sabe? E aí, eu falo isso hoje porque faz 3 anos que a gente tá num processo intencional, assim, de muita intenção, de todo dia tá reprogramando nossas mentes, tá identificando o que tá nos sabotando, porque a gente sabe disso, que a gente carrega essas coisas dos nossos ancestrais, esses pesos que nossos ancestrais tinham. E agora, com a reprogramação mental, eu parei de achar que é muito difícil ter dinheiro, que é muito difícil ter sucesso. Hoje em dia, eu olho para mim e eu falo: você só não consegue porque você não quer. Você só não consegue porque você não se move, porque você não age. Então, para não ficar com a culpa de não agir, hoje em dia os meus resultados têm sido exponenciais porque eu tô dando a cara a tapa, entendeu? Antes eu achava que, tipo assim, eu não vou entrar nessa loja porque essas pessoas não vão me ouvir. Porque eu tinha uma sensação de inferioridade, que as pessoas não iam olhar para mim, que as pessoas não iam prestar atenção em mim, que as pessoas não iam me ouvir. Mesmo eu tendo um produto de excelência que eu tenho certeza que aquela pessoa precisa.
Eu olhava para o tamanho dela e via aquela pessoa como grande. A pessoa que tinha dinheiro como grande, eu não tinha dinheiro, eu era pequena. Mas, gente, isso não existe. Isso não existe. No mundo, você e qualquer outra pessoa é igual para igual. Não tenha medo de oferecer o seu produto. Ai, com vergonha. Gente, vergonha do seu produto é a pior coisa que existe, sabe? Você nunca vai ganhar dinheiro se você tiver vergonha do seu produto. Você tem um produto, vá vender para a pessoa que tem a melhor condição que você conhece. Vá oferecer seu produto. Se você não tem coragem de fazer isso, você tem vergonha do seu produto, da embalagem do seu produto, da cor, do jeito que você apresenta o seu produto, você não acredita em você mesmo. E você tem um potencial muito bom, porque no fundo, lá no espírito, a gente sabe tudo que a gente é e a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. Mas são tantas crenças, são tantas coisas que nos sabotam, faz a gente se sentir inferior. Eu era assim, tinha lugar às vezes que eu via às vezes, tipo café. Via um café lindo, ai gente, que lugar chique, meu Deus, não posso nem passar na frente. Eu pensava desse jeito, vocês acreditam? Já pensava no preço, pensava que aquilo não era para mim. E, gente, concluindo, qual que é a maior diferença entre essas duas pessoas, no caso eu do passado e eu do futuro? A eu do passado não via possibilidades, não tinha possibilidades assim no campo, não era palpável as possibilidades. Hoje eu vejo possibilidade em tudo. Eu vejo possibilidade em tudo. Por quê? A minha reprogramação mental permitiu. Todos os dias eu falo para mim mesma: eu vejo um mar de possibilidades. Eu tenho fontes variáveis de renda. Cara, eu tenho fontes variáveis de renda hoje. Para mim era inviável antes. Eu pensava, como que eu vou ter mais de uma renda? Tipo, não via possibilidade. Hoje em dia, gente, ainda mais eu já vendi lingerie. Hoje eu consigo escalar uma venda de lingerie. Consigo ganhar dinheiro na advocacia, que é o meu maior foco, com palestras, concursos. Tô experimentando agora, tô dando a minha primeira mentoria. Então, sabe? Antes isso não era palpável para mim. Por quê, gente? Porque eu tinha um monte de crença de escassez que não me permitia ver as possibilidades. Você precisa reprogramar sua mente para ver possibilidade. É isso, tá? Ponto, anota isso. Eu preciso reprogramar as minhas crenças para que eu passe a ver as possibilidades. Você não vê as possibilidades porque você está com a lente da escassez, você está com o óculos da escassez. Você tem que trocar e pegar o óculos da visão, um óculos que vai te dar sensibilidade, percepção, você vai ter a sua intuição aguçada, você vai sentir. Gente, eu sou assim. As oportunidades surgem, eu penso, gente, se eu fosse falar com aquela pessoa seria bom. Nossa, se eu chamasse fulana, vai vindo as ideias na sua cabeça. Isso são possibilidades. Quando você está num campo de escassez, de culpa, de vergonha, de autoestima baixa, as possibilidades não aparecem, elas não surgem, elas não emergem, porque é isso. As possibilidades, elas emergem de você. E é uma coisa muito interessante falar disso, que as possibilidades emergem da gente, porque nós, do Brasil, brasileiros no geral, nós passamos por um processo de colonização que foi um processo muito doloroso. Um processo que gerou traumas coletivos, individuais, e a gente é afetado por esses traumas ainda hoje, tá? Isso não tem dúvidas. Há inúmeras pesquisas científicas que falam sobre os traumas geracionais de pessoas indígenas, judeus e etc, sabe? Então, nós temos uma herança de dor. Nós temos uma matriz de dor. E não podemos esquecer que lá na Idade Média, naquele período da pós-colonização, o cristianismo teve uma forte influência nessas crenças de pobreza, de escassez. Por quê? A igreja, quando ela veio para o Brasil para catequizar os indígenas, os escravos, e depois também os imigrantes
quem veio, né, habitar no Brasil, a população brasileira no geral, naquela época, foi catequizada e o que era pregado? O que era pregado na época era o voto de pobreza e que Deus era uma personificação. Então, usavam a imagem de Deus, de Jesus, sempre. Então, as pessoas sempre oravam para fora, davam tudo que tinha para a igreja por voto de pobreza, porque o pobre que era amado, o pobre que era visto por Deus, o rico não entrava na porta dos céus. Todas essas histórias, essas narrativas foram criadas por homens. E naquela época, nas condições que a população tinha, aquilo foi absorvido como uma verdade, e isso ainda ressoa como verdade no coração de muitas pessoas. Há inúmeras pessoas que acreditam que o dinheiro não é algo de Deus, mesmo sabendo que o dinheiro possibilita conforto, cuidado, amorosidade com nossos filhos, garante um plano de saúde, alimentos saudáveis. Mesmo a gente sabendo de tudo isso, essa crença que está no nosso inconsciente nos atropela. Porque no fundo, essa crença grita muito forte em nós, né? No sentido de que Deus ama os pobres. E, gente, Deus ama os pobres, Deus ama os ricos, Deus ama todo mundo. Até porque Ele habita em nós. E a gente precisa entender isso, que Deus é uma energia não personificada. E Deus habita em nós. O que é isso, né? A gnose tem um conceito que eu gosto muito, que fala que, na verdade, o que as pessoas personificam como Deus, na verdade, é o absoluto. É onde todas as possibilidades estão, onde todas as milhares de possibilidades que estão ali. É um absoluto, é um mar de possibilidades, o absoluto. No, na igreja evangélica, onde eu também frequentei e frequento, eles falam do reino dos céus. Deus é o reino dos céus e o reino dos céus habita em nós. Tem muitas passagens bíblicas que falam isso. Então, o absoluto, esse mar de possibilidades, o reino dos céus, onde tudo é possível, ele habita em nós, porque nós temos a centelha divina. Um pedacinho desse mar de possibilidade está aqui dentro da gente, fazendo o nosso corpo funcionar, nosso coração bater, a gente respirar. Gente, isso é uma magia, é a magia da vida, do universo. Nós temos uma centelha divina na gente que, ó, nosso coração tá batendo por ter essa centelha em nós. Mas só que lá no passado, nós entendemos que não, que Deus era personificado e Deus estava fora. E a gente tinha que pedir para Deus, nos humilhar para Deus. Então, nossas orações eram: Deus, por favor, tenha piedade de mim, me ajuda pelo nem se for por dó. E a gente ainda falar isso para fora, quando Deus está aqui dentro. Para você orar, você só precisa, você nem precisa falar alto, porque está aqui dentro. Você pode só imaginar, porque está aqui dentro. Deus está em você. E a gente não ora suplicando, a gente ora afirmando, dando comandos para o nosso Deus que está aqui habitando em nós. E é muito interessante, tem um capítulo do livro do Neville Goddard que chama O Comando. Porque a nossa oração tem que ser comandos objetivos, né? Então você faça afirmações. Deus, obrigada por ser um filho abençoado, um filho próspero. Obrigada, meu Deus, por ser uma mulher próspera, uma mulher abençoada. É assim que a gente ora. A gente não ora falando: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim. Gente, não. E isso também contribui com a nossa crença de escassez, sabe por quê? Porque quando a gente acredita que nós não somos capazes, que Deus não está em nós, a gente sempre acredita que é algo externo que vai fazer com que a nossa vida mude.
E é essa jogada. Quando você acredita que Deus está fora de você, que você tem que pedir para Deus, você acredita que você não tem condição de resolver as coisas, que algo externo tem que acontecer. Então, tem que alterar a política do país, tem que alterar a economia do país, tem que mudar as leis trabalhistas, tudo. Você acredita que tudo é injusto, que tudo tem que mudar, menos você. Por quê? Porque essa desconexão com a natureza, com o natural, essa nossa desconexão, o ser humano com a própria terra, a gente tá totalmente desconectado da terra, a gente taca fogo em tudo. Aqui na minha cidade eu não tô conseguindo nem respirar direito, tá só fumaça. Essa nossa desconexão com a terra faz com que a gente sinta um vazio profundo, uma insegurança que é assim contagiante, medo, falta de coragem. Tudo isso é originada por essa falta de conexão, a gente perdeu essa conexão com o espiritual. E nós somos seres espirituais. A ciência já fala, nós somos seres biopsicossociais. Nós temos relações além da matéria, nós temos relações emocionais, psicológicas, espirituais, somos seres multifacetados. Não dá para abandonar uma parte de nós. A nossa natureza é espiritual. Nós precisamos nos reconectar com a terra, nos reconectar com Deus, entender que esse Deus habita em nós, que a gente não precisa estar indo atrás e que tudo está em nós. Se Deus está em nós, tudo flui a partir de nós. E quando você começa a cultivar essa ideia de que Deus está em você, é aí que você vai estar dando oportunidade para as possibilidades de virem assim, ó, flutuar na sua mente. Aí você vai ter ideias. Vou fazer isso para vender. Vou fazer esse vídeo no TikTok. Vou fazer esse vídeo no YouTube. Vou falar com ciclano. Vou oferecer meu produto para fulano. Quando você vê, você estoura. E ontem eu fui no evento do Sebrae e tinha Joel J, Luiz do Brownie, tinha aquele Jorginho do Beach Tênis, e todos eles falaram uma coisa em comum. Não é trabalhando muito que eles ganharam dinheiro, e eles ganham muito dinheiro. Muito patrocínio, muitas coisas, mudaram a vida dele e da família deles. Não foi trabalhando muito, foi reduzindo a carga de trabalho, tá? Eles deixaram isso claro. Qual foi o potencial que todo mundo mencionou? O potencial do sucesso. Ter sonhos grandes e acreditar em Deus, acreditar no invisível, acreditar que as coisas se movem ao seu favor. Porque é isso. Gente, a gente veio aqui na Terra para viver o bom, perfeito e agradável. E para isso, a gente tem que olhar para dentro, voltar, fazer o caminho de volta, ter essa conexão de novo com o mundo, com o todo. Quando você tem essa conexão, quando você desenvolve essa percepção novamente, é quando você tem firmeza da sua identidade, da sua autenticidade. Você consegue falar, hoje eu falo, eu sou uma herdeira, eu sou herdeira de Deus, eu vim para brilhar. Gente, eu sou leonina e no meu mapa astral, eu sempre falo que eu nasci para brilhar em grupos e trabalhar em grupos, e eu tinha vergonha disso. Eu não assumia o meu propósito aqui. Hoje eu consigo falar, eu sou uma herdeira de Deus, eu vim para trabalhar com grupos, eu vim para brilhar no mundo, vou assumir o meu propósito. Por que eu tenho essa força hoje? Porque hoje eu entendo que Deus habita em mim. Não tem nenhuma vontade, nenhum desejo seu que não possa ser realizado. Às vezes você pensa, ai, queria tanto aquele carro, queria tanto aquela casa, queria tanto, ai, mas gente, nunca pensa que os seus sonhos não podem ser realizados. Se você conseguiu imaginar o carro, a casa, é possível. Deus não brota uma plantinha no seu coração só para te passar vontade. Deus está te mostrando, cada desejo seu é Deus te mostrando o que você consegue, o que é possível para você e tudo o que tem para você
no reino dos céus, no reino prometido. Gente, isso não é bobeira. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo faça você refletir bastante e deixa aqui seu comentário, o que você achou do conteúdo, qual a sua experiência e como que você pode estar aí, né, reformando as suas crenças, reprogramando as suas crenças para que você alcance aí o bom, perfeito e agradável que está acessível para todo mundo. Então, beijão!